começou o seu programa Femininas. E hoje é um programa mas é muito especial, porque é um programa especial Dia das Mães. Esse mês que é tão perfeito. O mês das mães é o mês de maio, que é um mês lindo, é o mês das flores, é o mês das noivas, é o meu mês. Então eu acho maio o mês perfeito. E que bom que você está aqui conosco, mamãe. Mãe é a coisa mais espetacular que Deus fez nessa terra, né? Ser mãe é a melhor experiência que uma mulher pode ter na vida. Porque mãe é aquela que cuida, é aquela que acolhe, também é aquela que protege, é aquela que tem que ter o olhar de águia, é aquela que vê além, é aquela que escuta no silêncio e vê no escuro. Mãe é um ser realmente criado por Deus para ajudar na construção da sociedade, né? O que seria de nós se não tivéssemos as mães? E hoje, para falar sobre maternidade, que hoje a gente vai falar da maternidade vivida na prática, na experiência, mas também aquela maternidade que precisa ter um olhar mais atento, a maternidade que precisa fazer você ser muito mais vigilante do que nós já somos, né, voluntariamente. Então, para falar sobre isso, o que temos hoje, Gabi? Hoje nós temos uma convidada muito especial, uma amiga querida. E ela está de volta, porque ela já participou do nosso programa. Se você quiser assistir também, estamos lá no nosso canal do YouTube, TV Livre Belém. Seja bem-vinda, minha amiga Carolina Resch. Bom dia, pessoal. Prazer estar de volta. Me sinto em casa quando eu venho aqui. E eu só tenho a agradecer o convite. Sei que vai ser uma conversa muito tranquila, um tema que a gente ama. E vamos que vamos. Gabi? Minha amiga, nós temos uma pergunta aqui, né? Na sua experiência como mãe, como enxergar o equilíbrio entre criar seus filhos com amor, presença, afeto e ao mesmo tempo estabelecer limites, né, claros, para que um não saia da forma assim que seja um castigo, né? A mãe, quando ela fala não, às vezes a criança quando recebe aquele não, ela acha que é como uma forma de opressão, né? Como esse não pode ser uma educação de forma de amor, de cuidado, de zelo, de proteção. Nós estamos no mês das mamães e hoje nosso programa inteiro é voltado para você. E a gente queria que você deixasse uma dica muito especial. Falar não realmente acaba, na verdade, na maternidade tudo é um desafio, né? Ninguém nasce sabendo ser mãe e acaba que às vezes falar não dói um pouquinho porque a gente quer agradar o nosso filho, mas a Bíblia diz que o Senhor corrige os filhos que Ele ama, né? Então a correção ela é um ato de amor e essa questão de não querer desagradar os filhos, eu percebo que ela está ligada a uma teoria que a gente chama de emocionalismo. Tipo assim, hoje é como se fosse um problema você sentir sentimentos ruins. Só que os sentimentos ruins, eles fazem parte da vida. Então hoje eu tenho aquela sensação de tipo assim, o que você acha sobre isso? Peraí, deixa eu ver como é que eu me sinto a respeito. E aí se eu me sentir bem, isso é bom. Se eu me sentir ruim, isso é mal. Só que no decorrer da vida, a gente se atropela em sentimentos ruins. E é como se o emocionalismo, ele tirasse a razão e colocasse a emoção no lugar. Então hoje, o que me dá essa ideia de certo ou errado, de bom e ruim, é eu me sentir bem. E na vida real não é assim. Hoje a gente vê que as crianças não podem mais ser reprovadas, a gente vê que as crianças todas precisam ganhar um troféu, todas precisam ganhar uma medalha. E aí eu percebo que quando eu privo o meu filho de sentimentos ruins, que são justos do dia a dia, do cotidiano, eu estou formando um adulto disfuncional. Então, assim, eu queria muito que o meu filho pudesse comer... Precisa ter frustrações, Sim, né? Eu queria que o meu filho pudesse comer uma besteirinha na hora que ele estava me pedindo, mas ele me pede todo dia, toda hora. E se eu falar sim todo dia, toda hora, eu tô fazendo algo que é ruim para a saúde dele. E também isso em outras esferas, né? Então, assim, hoje eu entendo que o não, ele é um ato de amor que tem sido punido pela sociedade. Então, hoje a gente fala tanto em amor, mas a gente não entende que o amor também tem a ver com você estabelecer limites, o amor tem a ver com você dizer não. E assim, queria muito poder dizer sim para tudo que meu filho me pede, mas acabou que eu entendi que o amor também era uma forma de o não também era uma forma de amar os meus filhos e que eu não podia me abraçar com essa ideia de que sentimentos ruins são prejudiciais. Não, os sentimentos ruins, eles fazem parte da vida adulta e eles precisam ser trabalhados na infância, né? Também. Esses sentimentos ruins nos ensinam às vezes muito mais. Nos ensinam muito mais, porque quando tá tudo fácil, na verdade,
A gente não é forjado, né? Quando tá tudo fácil, Um não dá com valor. amor, né? Um não com amor. Você fala não, Sim. porque você tá, principalmente pela E experiência explicar, que a gente tem sim. como adultos, a gente tá. Filho, eu não posso lhe dar isso que você tá pedindo por causa do motivo tal. E vai explicando, às vezes não vai explicar também, mas tem que dizer não. Às vezes não dá para explicar, Não né? dá. Isso é não, é É o não pelo não e não. pronto, acabou. E não dá para explicar, às vezes ele não vai entender, né? Muita coisa que eu falo não para os meus filhos, eu digo, quando você for maior, você vai entender o motivo do meu não. Não dá para te explicar agora que não vai entender. Ele não vai querer saber. Não vai querer saber. Mas, Carol, a maternidade na prática, na sua vida. A Carol tem 2 bebês, né? Eu falo 2 bebês lindos, que hoje você que acompanha a Carol vê nas redes sociais, que ela sempre posta algum vídeo, algo com eles. Temos até uma fotinha. Aqui eles. Sim, minhas Eles se vestem riquezas. igualzinhos. Eu crio como gêmeos. Mas parecem. Daqui a pouquinho eles já estarão com tamanhos parecidos, né? Sim. Porque eles são muito semelhantes, muito mesmo. E são lindos, lindos. Eu também acho. Eu também. Carol compartilha muito. Tem um que faz ela acordar às 5 da manhã, 5h30. Ali, ó. O daqui eu preciso acordar, aquele de lá acorda a casa Aquele de lá toda. acorda É a o casa Josué. toda. Mas a maternidade real, na prática, a maternidade ela exige de nós, mães, força, né? Muita força. E parece que a gente precisa estar forte todo dia, o tempo todo. Mas a Carol, mãe, já se sentiu assim cansada? Ixi. Ai, meu Deus. Aquela força que os filhos esperam, que as pessoas esperam que a gente tenha, e você se enxergou assim: hoje eu não tenho força, estou cansada. Como lidar com isso? Como Nossa, lidar com essa demais. fraqueza, com esse cansaço, onde você precisa ser forte o Precisa tempo tirar uma inteiro? força que a gente nem sabe que Como, tem. como você demais. faz, como lidar, o que você pode falar para quem está nos ouvindo? Que o Olha. dia que você se sente fraca, cansada, sobrecarregada, você precisa ser forte mesmo assim. Eu digo que existe uma Carol antes de ser mãe e uma Carol depois de ser mãe. A maternidade ela foi desafiadora para mim desde o primeiro positivo, porque a gravidez do Caleb, o meu mais velho, foi uma gravidez de risco. E aí, desde ali a gestação, eu já precisei enfrentar muitos medos e fraquezas. Só que a maternidade também mostrou a força que a gente tem. Eu tive meus 2 filhos eu tive de parto normal. E para mim, a experiência do parto normal acabou me mostrando a força física que eu tinha e emocional também, porque o parto normal, a Gabi sabe, é um desafio. E eu olhava aquela situação e eu queria ir embora, queria sair correndo, mas já estava no meio do parto, não dava mais para desistir. Nosso corpo é levado a um extremo, a um limite, né? E logo depois você tem que estar de pé cuidando de um recém-nascido. Então, assim, desde o parto, eu vi que eu era capaz de vencer os meus limites físicos. Eu não me recordo de ter vivido algo mais difícil ou mais doloroso do que o parto. Só que depois que o neném nasce, a gente começa a lidar com fraquezas emocionais também, né? E o desafio da maternidade é que o seu filho ele não tem como entender que hoje é um dia ruim, que você recebeu uma notícia ruim, ou que você não tem condição de resolver um problema que está diante de você. E ele tá lá, ele precisa tomar banho, ele precisa comer, ele precisa brincar, ele precisa de atenção, ele precisa de um sorriso. E eu lembro que tinha dias que eu me culpava, assim, que eu tava mal por alguns motivos e o meu filho tava me estressando. Assim, eu tava tão mal que eu queria me isolar, só que como é que a gente se isola com uma criança de 2, 3 anos em casa? Que vai gritar, que vai correr, que vai pular, e você não tem essa opção, seu filho precisa de você, né? Então, assim, eu entendi que a maternidade, ela expulsa a gente de um local de egoísmo. Eu acho que é por isso que a Bíblia diz que nós seremos salvos pela maternidade. Não porque a maternidade é algo, mas porque se de fato você escolhe viver a maternidade, muito, né? Ela forja o nosso caráter, a gente não tem a opção. Eu não tenho a opção de levantar, sair, ir embora, tomar um café na rua. Quem é que vai ficar com os meus filhos? Eu preciso organizar, pensar primeiro neles, se eu quiser sair sozinha. Eu não tenho a opção de, agora eu vou dormir mais um pouco. O José, eu comprei aquela caminha que fica no chão pra ele, ele levanta da cama e faz assim, tchau, tchau. Como é que eu vou deixar o menino sair? Ele não pode, eu preciso levantar e acordar. Então, assim, a maternidade, ela te obriga a não viver o egoísmo, a não viver a fraqueza. Não é que a gente não é fraca, mas a gente não tem a opção de se entregar. Não tem essa opção. É por isso que eu digo que meus filhos me salvam, porque não tem outra opção, só tem uma opção, é levantar e fazer acontecer, porque existe uma pessoa ali que depende de você, né?
Então, assim, desde o parto, a maternidade ministra muito na minha vida. É por isso que eu entendo as pessoas que optam por não viver a maternidade, mas se você tiver a oportunidade, se você tiver apta ou disposta a ter filhos, é algo que, assim, eu digo que é indescritível, né? é uma experiência que não dá para viver sem espiritualizar. É algo que, para mim, é realmente muito poderoso. Caminha de mãos dadas a maternidade e a espiritualidade, né? Muito. Que a gente precisa mesmo. E mesmo cansada, né? Eu já vi você postando alguma vez que você tinha que dormir muito tarde, que você queria tanto dormir, e parece que nesse dia o Josué acertou de acordar mais cedo. E é sempre assim, é algo assim surreal, por isso que eu digo que não dá para não espiritualizar. E também a parte boa, o dia que você está precisando de um sorriso, de um abraço, e seu filho vem ali com um abraço que a gente sabe que veio direto do céu, assim, porque a gente é o mundo deles. Né? E eles se tornam os nossos também, eles se tornam nossos. Às vezes o Caleb fala assim, não, mamãe, eu só quero que você fique aqui, do meu lado. E aí, assistindo o que ele estiver assistindo, e isso para mim é muito valioso. Não dá, assim, eu sei que existem momentos de fraqueza, mas eu vejo mais beleza do que peso na maternidade. É muito desafiador, mas eu vejo muito mais beleza. Mesmo no dia que o cansaço vem, que o sono está maior, que você talvez tenha aquela sensação de culpa por não ter feito tudo que você queria ter feito, mas ainda assim há beleza na maternidade. E o Senhor é quem nos fortalece, né? Renova nossas forças para continuar. Você bem disse, a gente não tem o direito não tem essa opção de não fazer. Tem que fazer. Eu lembro uma vez que eu estava me sentindo muito mal, emocionalmente falando, e algumas amigas viveram todo esse processo, né, de dissolução familiar que eu vivi recentemente, e eu estava me sentindo culpada, porque eu estava tão mal que eu não queria cuidar dos meus filhos. Tipo, eu não estava com força para levantar e viver, e sorrir, bora tomar banho, passear na rua. Não queria, eu só queria que eu pudesse ficar sozinha e não tinha essa opção. E ali eu entendi que a maternidade, ela te expulsa desse lugar. Ela não dá brecha. Se você optar por viver, é algo que o Senhor vai usar para te forjar, para te tratar e para te cuidar também, né? Graças a Deus eu tenho muita ajuda. Eu digo, toda vez eu não permito que falem que eu sou mãe solo. Eu estou solteira, mas eu não permito que falem que eu sou mãe solo porque eu tenho muita ajuda. Está sozinha não estou sozinha, né? Não estou sozinha. Eu tenho meus pais, apoio, né? Eu tenho uma rede de apoio, eu tenho colaboradoras para me ajudar. E assim, é um privilégio. Hoje eu vejo mães que não têm essa mesma opção, que me mandam relatos de eu crio 4 filhos sozinha. Eu fico, uma mulher dessa, ela não tem noção do potencial que ela é, porque ela fala dela se colocando num lugar que eu falo, você cuida de 4 crianças sozinha, você é muito forte. Os filhos são vida, né? São. Eles dão essa vida, às vezes a gente quando tá para baixo, aquela criança ela vai nos levantar, nos fortalecer. E falando sobre filhos, sobre criação de filhos, né? Você falou que não tá sozinha, a gente tem até uma fotinha da família dela, dos pais, se o meu diretor puder colocar, mas enquanto ele coloca sobre fé, né? Eu queria perguntar sobre fé. Olha aqui. Sim, Dia das Mães. Família, Dia das Mães. Esse foi o ensaio de Dia das Mães que a gente fez ano passado. Sua irmã mais velha. É a minha irmã mais velha. E os meus filhos, José ainda um pituquinho. Foi ano passado essas fotos. Nós estamos no especial Dia das Mães. Então, parabéns a todas as mamães. E falando sobre fé, né? Como você falou, essas crianças são um presente de Deus. Mas antes de ser filho da Carol, os filhos da Carol, eles são filhos de Deus. Sim. Né? É o mais importante. E como você tem colocado, eu tenho visto você postar nas redes sociais, você que acompanha a rede social da Carol, ela tira um momento de oração, ela tem um videozinho muito bonitinho falando sobre a Páscoa. Né? Como é esse momento de fé dentro da sua casa? Como você apresenta para eles a Jesus? Né? Esse momento de oração, até para que a mãezinha que está nos assistindo, poxa, eu quero que meu filho tenha uma experiência com esse Pai maravilhoso que é o nosso Deus. Como você consegue trazer para dentro da sua casa esse momento de fé? Bom, os filhos, eles são herança do Senhor. Então, se eles são herança do Senhor, eles são responsabilidade nossa.
né? Deus confiou primariamente aos pais, ao pai e à mãe, a educação dos filhos, não ao Estado, não à escola, não à igreja. Isso é secundário. O Estado, a escola e a igreja, eles são colaboradores na educação dos nossos filhos. Eles ensinam, moldam, mas quem educa somos nós. E a Bíblia nos ensina a educar no caminho. Então não adianta eu apontar o caminho, eu preciso estar no caminho. Porque a teoria ela é muito valiosa, mas o exemplo arrasta. E não tem outra forma de eu moldar os meus filhos que não seja vivendo. E outro versículo que fala muito sobre educação na palavra de Deus é sobre, eu acho que é Deuteronômio 6, 7, aí, salvo engano, que fala que nós precisamos inculcar as palavras da verdade na cabeça dos nossos filhos, falando dela de manhã, de tarde e de noite. Então, assim, quando eu entendi isso, eu entendi que o meu filho ele ia aprender na repetição. E aí eu comecei a adotar 2 hábitos. O primeiro é a leitura de Bíblias infantis. E aí a gente lê com aquela emoção e vai contando as historinhas e tudo, como se fosse realmente um livro de aventuras, que já faz eles gostarem muito de ler a Bíblia. Às vezes eles mesmos pegam lá no cestinho, né, e já abre a historinha que eles querem que a gente leia. Deve ajudar muito, né? Sim, aí a gente fala do peixão e vai fazendo toda uma mímica. E também outra coisa que eu faço muito é incluir versículos no nosso dia. Tipo assim, você vai colocar o seu filho para dormir. Você fala, filho, vamos dormir? Mamãe, eu não tô com sono. Não, mas vamos dormir porque a Bíblia diz que em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. E todos os dias, e quando a gente vê, de tanta gente falar, o menino já vai repetindo o versículo junto. Filho, vamos mudar esse vídeo é muito feio e a Bíblia fala que os nossos olhos são a janela da alma. E são a lâmpada da alma, né? E assim, eu tenho percebido que essa repetição de versículos soltos durante o dia, além de eu estar depositando verdades no coração e na mente dos meus filhos, fez com que o evangelho se tornasse algo cotidiano. É por isso que a Bíblia fala sobre meditar nessa verdade de manhã, de tarde e de noite. Filho, vamos fazer tal coisa, e aí você cita um versículo ali que você sabe, seu filho está triste. Não, mas a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E a gente vai. Por isso que a gente precisa estar no caminho, porque se eu não ler, eu não vou decorar, e se eu não decorar, eu não tenho como ensinar. Né? Então, eu tenho feito muito isso, esse aprendizado por repetição. E eu não sei se eu sou babona demais, mas eu acho o Caleb extremamente inteligente. Assim, ele com 2 aninhos já sabia várias histórias, várias passagens e assim, tem dado certo. Eu acredito que o mundo vai se apresentar já de uma forma muito ruim para eles, porque o mundo é mau. Então eu tento ao máximo já ter moldado eles com a verdade de Deus, para quando chegar o dia, eles puderem escolher o Senhor corretamente. Para não ser uma imposição também, Sim. mas ser um amor, né? Ser Sim. um ensinamento assim, na leveza. Eu né? não queria apresentar uma religião para eles. Eu queria apresentar um estilo de vida. A religião, ela acaba tendo esse peso, sabe, da obrigação. Eu quero ensinar para eles que a gente é isso aqui. Nós somos isso, não é uma religião. Eu quero que esteja nas nossas entranhas, sabe? Eu quero que faça parte, que seja normal. Que seja a identidade deles sendo forjada desde o início. E você tem plantado sementes com certeza valiosas. Eu creio, porque não vem de nós. Vai colher os frutos. Eu creio, com certeza. A gente percebe, sem conviver, só do que a gente vê e ouve você falar, a gente já vê o quanto você tem sido assertiva e intencional na sua maternidade. Né? Eles são tão pequenininhos. E já sabem, né, tanta coisa graças à sua maternidade. A mãe inteligente, linda e sábia que eles têm. Tomara. Eu tô fazendo o que eu posso. Carol, vamos falar um pouco mais sobre maternidade. Mas assim, uma mãe ela já tem um instinto de proteção, né? A gente já tem isso. Mas assim, em que momento você passou a ver que proteger seus filhos não era mais uma questão só materna? Que o seu olhar começou a pular para fora. Uhum. Eu preciso proteger os meus filhos, mas tem muita gente que também está precisando de proteção. Quando você percebeu que já era um propósito de vida, não era apenas uma intenção materna, hoje você tem um olhar voltado, né? Você tem levantado pautas de proteção à infância. E em que momento isso saltou? Isso foi antes da maternidade ou foi a maternidade que trouxe isso para você? Foi, quando você começou a perguntar, foi a primeira coisa que eu pensei, porque veio muito antes de eu ser mãe. Na verdade, gostar de crianças não tem a ver com a maternidade em si. Muito antes de eu ser mãe,
a minha família já é uma família muito cheia de criança, né? Então, eu acredito que isso também conta muito. Para minha família, a gente sempre esteve muito rodeado de crianças. Eu sempre tive muitos primos e os filhos dos amigos dos meus pais vinham até nós. Então, a criança sempre teve esse sinônimo de alegria, pureza, leveza. Na nossa família, a criança nunca foi tratada como um peso ou como um problema, né? Tem lá aqueles momentos desafiadores, igual todos, mas a gente sempre foi muito apaixonado por criança. E aí eu acredito que entra a história do propósito, né? Eu acredito que tudo aquilo que é o nosso propósito, a gente acaba fluindo com leveza. Quando é o nosso propósito, quando a gente vê as coisas, elas acontecem, elas fluem de uma forma que a gente não precisa ter esforço para acontecer. A gente se posiciona e acontece. E com a infância foi assim. Abriram, há muitos anos atrás, a casa que eu morava, tinha uma casa de acolhimento na rua da minha casa, que eles pegavam crianças em situações de vulnerabilidade ou com demandas judiciais, ou os pais estavam presos. Então, tinha aquelas casas de acolhimento que antigamente a gente chamava de orfanato, né? E naturalmente eu virei uma voluntária lá, porque como era na rua de casa, eu passava, brincava com as crianças, aí depois eu já estava ali ajudando as assistentes sociais. Hoje não pode mais fazer isso, né? Existe muito rigor para você entrar e conviver com aquelas crianças, mas antigamente era um pouco mais fácil as coisas. Então eu acabei virando uma voluntária numa casa de acolhimento, e aí eu fazia todos os dias temáticos lá, Páscoa, Dia das Crianças, manhãs de interação. Você lembra a idade que você tinha quando você fazia isso? Eu tinha uns 15 anos, eu acho. Bem adolescente. Foi na minha adolescência. Na infância, eu estava vivendo a infância mesmo. Foi na adolescência. Mas é legal ver que na adolescência, né? Seu olhar já se voltou para isso. Foi, né? mas foi Começou algo cedo. muito natural, assim. Tipo, tinha aquele monte de criança na rua e a gente ia para lá brincar com eles e se distrair e tudo. E aí, como era na rua de casa, eles tinham o hábito de passear final da tarde, né? Então, as assistentes sociais pegavam eles e andando até o final da rua e voltavam. Eles já paravam lá na porta de casa e batiam no portão, que não pode entrar, né? Aí, quando eu estava em casa, eu ia até fora e tudo. Então, assim, foi algo muito antes. Depois já comecei a me envolver em ministério infantil, dentro de igreja. Aí foi, quando eu vi, eu já estava fazendo Já curso, tem um capacitação. cuidado Eu falei, com as meu crianças Deus. também, aquele amor de estar... Sim. Aí, foi assim, foi acontecendo. Quando eu vi, já tá... Quem é que vai fazer esse curso? A Carol, manda a Carol. E a Carol ia e fazia curso de capacitação e voltava para trazer para a igreja as informações. E foi assim. E quando você começou a estudar, como você falou, você se capacitou, né? Agora a gente já está entrando num outro assunto sobre proteção às crianças, que é algo que você tem se dedicado mais a estudar, a conhecer, a denunciar. Então, quando você começou a estudar mais, né? Como você começou a se aperfeiçoar, né, na proteção da infância, dos adolescentes, o que mais te impactou? O que mais você olhou naquela realidade e falou assim, é isso que eu quero proteger, é isso que eu quero, é para isso que eu quero estudar, né? Então, o que mais te impactou? Assim, o que mais me impactou, desculpa, na verdade foi a própria realidade. Se a gente andar aqui nos bastidores e perguntar quantas pessoas foram assaltadas, a gente não vai ter um quórum muito alto. Não estou dizendo que o Brasil é um país seguro, mas a gente não vai ter um quórum muito alto. Agora, se a gente voltar e der esse mesmo giro com as mesmas pessoas e perguntar quantas foram molestadas na infância, a gente vai ver que é um número muito alto. E eu não estou falando que a segurança pública não é uma prioridade, mas a segurança familiar, a segurança da primeira infância precisa crescer, porque é muito subnotificado. A gente tem medo de falar sobre isso, a gente tem medo de denunciar. Eu sempre digo que a gente precisa ter mais coragem que o abusador, né? O abusador, ele tem que ter muita coragem, uma coragem ruim, mas ele precisa ter muita coragem para fazer o que ele faz, e a gente precisa ter mais coragem para conseguir fazer com que ele pague por esse crime e que essa criança seja acolhida, porque é uma realidade muito triste. Eu percebi que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, né? Crianças que passam por isso, elas nunca mais são as mesmas. E olha que eu acredito na graça redentora de Jesus, eu acredito que Ele cura as nossas feridas, eu acredito que Ele tira a gente desse lugar, mas poucos têm acesso a essa cura genuína. Então a gente precisa trabalhar na prevenção para que isso não aconteça, né? E caso acontecer, conseguir de alguma forma acolher essas crianças. E sempre me perguntam, mas você foi abusada na infância? Porque geralmente as pessoas que acabam se tornando atuantes nessa causa, né? E não fui, graças a Deus, foi algo que realmente eu já convivi
muito de perto com pessoas que foram abusadas na infância e é impressionante como as feridas, elas acabam afetando a forma que você se enxerga, a forma que você se posiciona, a forma que você se relaciona, acaba afetando assim tudo, nunca mais aquela pessoa é a mesma. É impressionante. Então é muito comum, né? Algo Extremamente muito mais comum comum. do que... Eu não quero citar dados assim da minha cabeça, mas eu me lembro de uma pesquisa que falava que 38 em cada 100, ou seja, 38% de pessoas, elas podem lhe afirmar que elas sofreram algum tipo de moléstia, não necessariamente o abuso com penetração, mas algum tipo de moléstia. Então, assim, é um número muito alto. 38 em cada 100 é um número absurdamente alto. Isso significa dizer que, com certeza, alguém aqui já foi. Que a pesquisa identificou, né? E a gente sabe, fora os que não chegam aos nossos ouvidos. Porque acha que, de repente, é uma mentira. Sim. Porque acha que, de repente, aquilo ali é da cabeça da criança. Sim, tem vários fatores. Ou o né, medo do essa próprio abusador, subnotificação. eu não vou denunciar porque ele me ameaçou, porque é uma das formas que eles atuam é isolar a criança e falar assim, ó, se você contar pra alguém, eu vou matar seu irmão. Se você contar pra alguém, ninguém vai acreditar. Vão falar que você é isso, que você é aquilo. Então ele desacredita aquela criança. Saiu até um vídeo essa semana que ficou muito viral na rede social de uma pastora e ela fala exatamente sobre isso, né? Que tem que denunciar sim. Não é porque a pessoa é uma ungida que ela é ungida, ela não é ungida. Porque se ela denunciou, se ela tá ali... É porque, na verdade, o que acontece? Eles usam do cargo para conseguir ser quem eles verdadeiramente são. O abusador, ele está onde as crianças estão. E onde tem criança... Se elas estão na escola, eles estão na escola. Se elas estão na salinha infantil, eles estão no Ministério Infantil. Em todos os lugares. Gente, tá começando, né? Pegar um outro ritmo. A gente vai precisar fazer o intervalo agora, Carol. Mas daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai continuar falando. Porque é uma conversa necessária, sensível e urgente. A gente precisa falar sobre isso também. Hoje o programa é especial Dia das Mães e mãe ama, mas mãe protege também. E por isso Carol hoje é a nossa convidada, porque ela tem toda essa sensibilidade materna, toda essa sabedoria para conduzir os filhos, mas também hoje é uma voz necessária para a sociedade nessa causa, né, que é a causa da proteção da criança e do adolescente. Então, no segundo bloco a gente vai falar mais sobre isso e você não sai daí, tá? Pode ali tomar um cafezinho, vai ao banheiro e volta logo, porque o assunto que tem no segundo bloco vai com certeza ajudar a sua vida, ajudar a sua família. Então fica com a gente que a gente volta já já. O governo do Pará comemora o aniversário da nossa capital assim, construindo uma feliz Belém para você, com o Hospital da Mulher e mais investimentos na saúde, com o maior programa de macrodrenagem da história, com novas escolas, com infraestrutura, com mobilidade, com avanços e conquistas na segurança, com cidadania, uma Belém mais bonita, mais unida, mais feliz. Uma feliz Belém para você. Governo do Pará, por todo o Pará. Mais de 9 unidades no Brasil e milhares de entrega por mês. Isso é a Grill Transportadora. Temos uma estrutura de ponta a ponta, equipe treinada e o único sistema de seguro do mercado. Com a Grill, a sua mercadoria vai de ponta a ponta com segurança. Siga-nos nas redes sociais e descubra como podemos ajudar o seu negócio a ir mais longe. Você já pensou em como pode proteger a sua família, mesmo quando você não estiver mais por perto? A New Life, há 23 anos, cuida de famílias com respeito, carinho e dignidade nos momentos mais delicados da vida. Com um plano funeral, você garante acolhimento, estrutura e paz para a sua família quando ela mais precisar. Fale com a gente. Cuidar do futuro é um ato de amor. Em Belém. Nós entendemos que cada projeto é único e temos orgulho em trabalhar com você para encontrar a melhor solução para a sua necessidade.
boxe em blindex, boxe em acrílico, esquadrias de alumínio, bisotê, portas de vidro, janelas de vidro, guarda-corpo, fachadas panorâmicas, fachada em pele de vidro, fechamento de área em vidro, espelhos personalizados, envidraçamento de sacadas, fabricação própria. Realizamos a entrega em domicílio e também a sua instalação. Solicite orçamento grátis e sem compromisso. Fones WhatsApp 91 98141 7706 e 99222 4340. Alubox, detalhes que fazem a diferença. Avenida João Paulo II, 1516, Marco, Belém, Pará. Estamos de volta. Antes de começarmos, queria mandar um beijo especial para o nosso patrocinador oficial, Égua do Celular. Você que ainda não comprou o seu presente para a mamãe, estamos aí no sábado, amanhã é domingo, dá tempo, manda um oi, preciso de ajuda. Vai lá no direct. Vai lá no direct deles, me socorre, que eles entregam para você e eles ainda parcelam no boleto. Olha que facilidade. Não tem como você não dizer que não deu para comprar o presente para sua mamãe. Então corre lá e siga o Instagram deles, Égua do Celular. Né? Exatamente. Se você quiser ir até a loja para escolher melhor, com calma, fica lá na Arterial 18, na Cidade Nova. Gente, é uma loja linda. O atendimento da loja Égua do Celular é perfeito. Não é falando porque são patrocinadores, não, de experiência mesmo. Você tem o melhor atendimento da cidade, você tem um leque de opções, todos os celulares que você imaginar tem lá na loja, com o melhor preço da cidade e com as facilidades de pagamento que só a loja Égua do Celular tem para você. Então, Dia das Mães, assim, nada de panela, tá? Nada de dar uma pantufa. Dá um celular que a mamãe merece. Hoje toda mãe quer estar ligada, quer estar conectada, quer estar realmente moderna. Então o celular é o melhor presente. Em Castanhal também. Alô, Castanhal Castanhal. também tem loja Égua do Celular. Então você que é de Castanhal ou das Redondezas, vai lá. Vai até a loja que você não vai se arrepender. E a mamãe vai ficar muito mais feliz se ganhar. Eles entregam em toda Belém também. Em toda Belém. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Alô, Diego. Alô, Giovana. Meu presente, por favor. Olha aí. Eu ia dizer nomes, mas não vou nem dizer. Já falou? Gente, agora voltando aqui para o nosso programa, com a nossa convidada linda, Carol Reschke, que você tem acompanhado, né, nas redes sociais. Carol, que tem sido uma voz realmente necessária na sociedade de Belém e agora em todo o Pará, né? Uma voz que está ecoando para todo o Pará e graças a Deus por isso. Estamos falando aqui sobre a proteção, cuidado. Mês de maio é o Maio Laranja, né? Sim. Então é um mês que a gente também precisa falar sobre isso, né? A proteção contra o abuso sexual infantil e de adolescentes. Então, Carol, há muito tempo, como ela vem falou, né? Desde a sua adolescência já tem esse olhar para o cuidado, para essa proteção. E agora que ela pode falar mais alto, que a voz dela pode ir mais além, com certeza ela vai usar isso para proteger mais, né? Para ajudar muito mais. Uma ferramenta. É uma ferramenta. Então, Carol, hoje você é uma figura pública. Como figura pública, você com certeza acredita que pode fazer muito mais, né? Antes no anonimato você já fazia e agora pode fazer muito mais. Como você pretende, ou que você já faz alguma coisa, mas como você pretende ir além? Como figura pública, o que você consegue fazer para realmente chegar lá, né? Onde está o abusador, o que fazer, como fazer? Assim,
eu entendi que é muito difícil que eu consiga captar o abusador. É por isso que eu comecei a trabalhar na linha da detecção e prevenção. Porque, para minha realidade, eu sou muito mais capaz de capacitar os adultos a prevenir que isso aconteça com as crianças do que pegar o abusador em si. Se a gente conseguir as duas coisas, ótimo, é o objetivo, né? Que eles sejam penalizados pelos crimes que estão cometendo. Mas eu entendi que já estava à minha disposição a prevenção. É por isso que eu comecei a atuar com a prevenção, porque era algo que já dava para ser feito, né? Então, assim, hoje eu assumi um desafio, politicamente falando, que me deu a oportunidade de fazer isso em outras áreas. Eu saí um pouco da minha alimentação e consegui estender o braço, né, para mais pessoas. E também através da rede social. Hoje, eu não tinha essa plataforma antes, né? Eu não usava a rede social da forma que eu tenho usado hoje. E hoje, com o engajamento que eu tenho, eu entendi que eu consigo munir mais as pessoas. Eu até anunciei recentemente que eu estou escrevendo uma cartilha para disponibilizar de forma gratuita, porque de fato a informação pode chegar onde eu não vou chegar. Então, assim, munir os adultos com a informação, com o treinamento, porque é uma realidade que a gente acha que não vai acontecer, né? Mas ela acontece. E quanto mais nós estivermos atentos, mais olhares atentos, eu entendo. Ninguém. Né? O abusador, ele não tem cara, né? Pode ser qualquer pessoa, homem, mulher, novo, velho, legal, chato, qualquer pessoa. Parente. Não, principalmente parente. E aí eu entendi que a gente treinando o olhar de mais adultos, a probabilidade de menos crianças passarem por isso era maior. E aí por isso... Então, é cuidado na prevenção, Na né? prevenção. E você falou, você pode não chegar ao abusador, mas quando tem um adulto com um olhar Sim. mais atento, às vezes ele consegue. Com Né? certeza. Ele está mais próximo. Com né? certeza. E o restante fica mesmo a serviço do Estado, dos serviços, né, de polícia. Sim, o E Estado ele tem uma investigações. contribuição incomparável, né, nesse trabalho. Inclusive, eu digo muito que faltam leis de aplicação continuada. Hoje eu assumi o desafio de ser pré-candidata a deputada federal e uma das funções é a legislatura, né, você legislar. E assim, eu hoje vejo que existem essa necessidade, esse vácuo, essa lacuna de legislação de aplicação continuada. O que é isso? É você tornar obrigatório. São leis que elas não se esgotam em si, elas continuam com o tempo, né? Leis de reciclagem periódica ou de você forçar os servidores e contratados a de alguma forma passarem por esse treinamento para que o Estado consiga efetivar mais e saia um pouco da bolha do Conselho Tutelar, do CRAS, da polícia, que são as pessoas que estão mais ali na linha de frente, e você estender realmente para o Estado quanto todo um negócio mais robusto, sabe? Para que de fato a gente consiga aumentar a rede de proteção das crianças. Até porque, né, os casos têm aumentado, Com certeza. né? E hoje os meios, né, de tecnologia, eles também têm contribuído muito para que isso aumente, né? Como você falou, não dá para permanecer como era. São novas modalidades de crime que foram isso, surgindo. novas modalidades. Então as pessoas precisam saber lidar. Eu, com esse inclusive, novo nem momento. falo mais só em abuso, mas são crimes contra a dignidade sexual, porque às vezes o homem que trabalha com a captação de imagem ou com o sequestro da criança que vai ser explorada, ele não consome. É algo assim tão louco, tão demoníaco, que ele prepara o material, ele sabe que ele está cometendo aquele crime e depois ele vende como se fosse de fato uma mercadoria, um produto. Às vezes a gente, assim, o acesso que a gente tem a informações, né, é de que eles não consomem, de fato não consomem, eles falam que não gostam disso e tudo, mas que é o trabalho deles. E eles trabalham com a produção de conteúdos adulto-infantil, né, essa exploração sexual infantil e foi algo que o digital fez e a gente precisa se posicionar. Tem que ter profissionais capacitados para lidar com isso, né? E da mesma forma com que eles usam o digital, como você falou, para o mal, a gente também tem que usar o digital para o bem. Foi como você falou, hoje você tem um alcance muito maior. É por isso que às vezes a gente fala assim, eu só estou seguindo aquela pessoa. Não. Se aquela pessoa tem uma pauta, tem algo que ela consegue você ajuda ir além, a replicar. você ajuda a replicar. Então você está fazendo também a sua parte. Sim. Porque hoje em dia a rede social, a internet, ela já vai muito mais além, né? Sim. E que bom, né, que a Carol, como ela falou, hoje ela vê que ela tem muito engajamento
e ela não está usando isso para uma promoção pessoal ou para algum fim, assim, meio que vulgar, assim, né? Não, um fim, um fim que seja que não seja tão útil, isso, né, para a sociedade. Não, ela se levantou, já que eu tenho esse engajamento, tenho essa visibilidade, então vou usar isso para que realmente para o que é necessário. Isso. E urgente. Na verdade, foi um propósito que eu encontrei. Assim, eu digo que foi um desafio que eu só aceitei porque ele ia me permitir aumentar o meu leque profissional, né? Então, assim, a rede social, ela virou um instrumento de trabalho e não faz sentido ela ser outra coisa para mim hoje. É claro que eu compartilho o meu dia a dia, eu sempre gostei disso, né? Desse contato. Isso é bom que a gente conhece da mais Carol. Caleb e Josué. Sim, eu amo isso, mas assim, não ia fazer sentido. Eu precisava trazer o propósito para ressignificar tudo isso que estava acontecendo. Eu falei, bom, já que está acontecendo tudo isso, bora dar um andamento aqui. E de fato tem sido muito valioso. Tem sido um tempo muito valioso. Que bom. A gente que conhece a palavra de Deus, a gente entende que tudo tem um propósito, né? E Deus está te levantando nesse tempo para isso. Né? Eu creio muito nisso, que esses últimos tempos tem se falado muito, né? Outras vozes têm se levantado, e você é uma delas na nossa cidade, no nosso estado, para esse cuidado. Muitas pessoas estão esperando, talvez por ações que vão vir a partir de você. Muitas famílias e crianças provavelmente serão salvas de viver essa experiência tão negativa através do que você está fazendo. Que honra. E eu vejo muito propósito nisso, muito mesmo. Obrigada. Carol, e falando sobre a questão do abuso, né? Sei que muitas crianças, elas não sabem se expressar. Às vezes elas estão passando por aquela situação, elas não sabem como falar, como gritar um socorro. Eu não sei se já aconteceu com você, do caso de alguém mandar uma mensagem e falar, me ajuda, né? Como você bem falou, a rede social, ela tem sido uma ferramenta. E como é que você vê para a gente identificar esses sinais e ajudar essas crianças, como um grito de socorro? Como é que você pode, de repente, aquela criança que está um pouquinho mais escondida, né? Como você consegue identificar também? A criança, ela dificilmente vai falar, eu fui abusada, a não ser que ela tenha sido treinada a entender o que é o abuso. Então, o primeiro tabu que a gente precisa quebrar é que educação sexual não é ensinar as crianças a fazerem sexo. Porque eu sei que existe todo um problema por trás que a gente já viu rodando aí pelas redes sociais de linguagens não adequadas a crianças, né? A educação sexual, na verdade, é você ensinar a criança sobre o corpinho dela e lá na frente, quando ela tiver idade para isso, que ela não é mais uma criança, aí você fala de relação sexual, prevenção, de DSTs e gravidez indesejada. Mas enquanto ela é criança, eu ensino sobre o quanto o corpinho dela é precioso. Eu ensino sobre intimidade, eu ensino sobre partes íntimas. E algo que a gente não fala muito é conseguir ensinar a criança a significar o que ela é. A criança não sabe das coisas. Ela não nasce sabendo de nada, somos nós que ensinamos. O menino ainda tem uma vantagem porque ele consegue enxergar o órgão genital dele. A menina não consegue, nós mulheres a gente não consegue enxergar. Então, a não ser que você explique para ela o que ela não consegue enxergar. O menino consegue, né? Então, ele ainda tem essa diferença, essa vantagem, né? Então, o que acontece? A criança, ela nunca vai chegar e dizer, isso aqui aconteceu. A gente precisa estar atento aos sinais e treinar as nossas crianças. Então, alguns sinais. Crianças, tudo extremo, tá, gente? Não é porque um dia o meu filho apareceu se coçando que eu acho que aconteceu, que existe um contexto criminal por trás. Mas, assim, criança com coceira nas regiões genitais, criança com estranheza ou susto a toques comuns, crianças que vão para extremos e param de gostar de pessoas ou atividades que antes elas gostavam muito. Então, não é aquela tolice daquele dia, não é uma situação isolada. A gente passa a viver, houve um shift ali na vida da criança, ela cambou para outro comportamento que se tornou um alerta, são sinais, né? Então, assim, a gente vai pescando os sinais para tentar, ou então falas soltas, assim, nossa, o tio fulano gosta muito de carinho. É estranho, a gente vai tentar entender. Gosta muito de brincar são sozinho. Sinais, são sinais. Então, a gente precisa estar atento aos sinais. E aí, a partir disso, e tentando acessar aquela criança. Eu sempre digo que a minha função não é investigar. Essa função é do Estado, até para que eu não incorra num risco de revitimizar aquela criança, de fazer ela reviver o trauma.
mas eu preciso captar os sinais e aí sim ir procurar as autoridades ou profissionais competentes, como psicólogos, conselheiros, né, para que aquela criança seja o quanto antes atendida. Então não é frescura, não é Jamais. mentira, né? A gente também tem que conversar e entender o que aquela criança ela tá passando. E Sim. não é, porque às vezes isso é mentira. Não ignorar o Ignorar. A criança, ela é imatura. Ela é criança. Então, assim, ela tem os momentos dela de tolice, ela tem os momentos dela de mentira, que faz parte da forja do caráter, que inclusive nós, como mães, precisamos forjar o caráter dos nossos filhos para aprenderem a não mentir, faz parte. Só que quando a criança começa a relatar comportamentos estranhos, eu preciso sondar o coração dela. Porque pode não ser tolice. A criança não tem como inventar que ela foi abusada. A criança não. E primeiro a gente tem que parar para ouvir, né? Que às vezes a criança até quer falar alguma coisa, mas a mãe não tem tempo, não tem paciência e não para ouvir. Ela pode não ter passado por um contexto consumado de abuso, mas ela foi acessada sexualmente de alguma forma, porque a criança não tem essa malícia. Então, uma criança que começa a fazer brincadeiras assim de cunho que não condizem com a idade dela, tudo isso são sinais. Isso tudo tem que ser realmente muito, muito bem observado e levado em consideração, e é um sinal de alerta, né? Exato. Que a mãe e o pai precisa ter, ou a avó, a tia, aquela pessoa que está cuidando da criança. Carol, o abuso infantil, às vezes a gente tem a noção que ele é algo muito individual. Aconteceu com a minha vizinha, conheço uma amiga que passou por isso, conheço alguém. Parece que são coisas muito aquém de nós, né? Estranhos, que não vai chegar até mim. Então, eu não preciso me preocupar tanto, porque eu estou o tempo todo com meu filho. Não preciso me preocupar tanto, porque eu tenho alguém que cuida dele o tempo inteiro, e eu sei que está protegendo. E o que a gente pode fazer para tirar essa visão individual, de que é algo individual, e trazer para o coletivo, né? O que nós, né, como cidadãos comuns podemos fazer? O que as igrejas podem fazer para ter essa visão mais coletiva? Bom, assim, o abuso ele sempre acontece num contexto de confiança. É muito raro, não é que não acontece, aquele contexto do estupro, de algo onde foi algo violento, forçado, que levou ali. A maioria acontece num contexto de confiança, porque o abusador ele tem a necessidade de fingir que foi normal para a criança. Então, assim, o contexto familiar, ele é o campeão. Um tio, infelizmente pais e mães também abusam, um enteado, pessoas que têm acesso ao âmbito familiar. Então, a gente não pode dizer que é algo que está distante, porque ele vai buscar o acesso à criança. Se para ter acesso à criança ele precisa conquistar os pais, ele vai conquistar os pais. Se para ter acesso à criança ele precisa se tornar um líder no Ministério Infantil, ele vai se tornar um ativista na causa, ele vai ser. Porque ele precisa o quê? Alimentar aquela disfunção como um predador sexual, né? Então, assim, igrejas, a gente precisa investir primeiro em treinamentos. Existe uma lei que lhe autoriza a solicitar antecedentes criminais para pessoas que vão trabalhar com menores, né? Então, você solicita, se torna uma regra da casa. Para trabalhar com as crianças, tem que apresentar antecedentes criminais. Você precisa capacitar as pessoas que estão com a criança. Você precisa organizar os banheiros para que adultos e crianças não frequentem o mesmo banheiro, ou que todos os banheiros tenham aquela porta cerrada. Quando é porta só infantil, é melhor que aquela porta menor que preserva somente a intimidade da criança. O adulto que entra para auxiliar, ele fica completamente exposto, né? Que são aquelas portas baixinhas. Ela só vai proteger a intimidade da criança. O adulto vai ficar com a cabeça para fora da porta, então não tem a possibilidade, né? Você reduz a possibilidade, porque qualquer pessoa que entra fora vai ver ali mais ou menos o que está acontecendo. Então, assim, você coloca câmeras, enfim, a igreja ela tem N formas de assegurar que aquele local é um ambiente seguro, né? Mas nada se compara a você capacitar os adultos e as crianças. Porque eu digo mais os adultos, porque assim, quando você capacita uma criança, eu não sei se ela aprendeu. E assim, tem muito a ver com a idade da criança. Ela não também, tem como né? replicar aquela informação, eu não sei se ela aprendeu, mas quando eu capacito um adulto, ele fala se ele entendeu, se ele não entendeu, a gente percebe se ele consegue ou não, né, ter essa transformação de vida. Então, assim, não é um contexto distante, na verdade, é um contexto extremamente familiar. E agora, com o digital, as nossas crianças podem sofrer isso dentro de casa mesmo, né? Eu digo que, recentemente, o meu filho estava assistindo um vídeo do Homem-Aranha
E quando eu vi, era como se fosse uma espécie de contexto de jogo de game, e o Homem-Aranha se jogava e caía morto no chão. E aí ali uma apologia direta ao suicídio e eu simplesmente não... Se eu não tivesse olhando ali o que meu filho estava assistindo, aquilo estava acontecendo dentro da minha própria casa. Então eu sempre falo, se o seu filho tiver acesso a telas, que seja na sala, onde todo mundo está vendo, que seja uma tela grande, onde você consegue regular o que o seu filho está assistindo, ou se ele tem celular, na hora de dormir, recolhe o celular do seu filho. Criança não dorme sozinha com o celular no quarto. Deu a hora de dormir, confisca o celular, o celular dorme com os pais. O celular dorme com os pais. É uma proteção, né? Não é uma punição. Não, é uma proteção. É uma proteção, com certeza. Uma proteção. Ele pode até ver como uma punição. Ah, mas aí nesse caso o problema Mas é a gente sabe que o propósito realmente nosso, mãe e pai, é proteger. Então, é porque faça eles isso que estão hoje infiltrados nos jogos. Eles fingem às vezes que são crianças. Sim, Eu sempre tem conto. denúncias, né? Hoje em Sim. dia que saiu sobre... Tem criança que teve um proteção caso, né? Teve uma super operação aí de prender esses abusadores que estavam dentro de jogos infantis e a criança chorou porque o amigo dela foi preso e era um abusador. Era um cara que ele começa... A criança, ela quer atenção. Então o abusador ele vai dar essa atenção especial, né? Então Carol, falando sobre proteção, né? Nós temos ainda 2 minutinhos. Nós já vamos finalizar o nosso programa. Nós falamos sobre o Dia das Mães, mas principalmente voltado também à proteção, para a mãe entender quanto é importante proteger aquilo que Deus nos deu, os nossos filhos. E você recentemente lançou um projeto, né? Falou um pouco também nas redes sociais. Eu queria deixar esse espaço para que você explicasse para a gente um pouquinho sobre esse projeto, sobre o que você tem sonhado com ele, até onde ele pode alcançar. Então, se você puder falar um pouco sobre esse projeto. Bom, hoje o meu projeto acabou mesclando, né, com a política. Eu estou pré-candidata, então eu quero aproveitar esse momento, né, de visibilidade e de portas abertas para levar treinamentos. Então, hoje eu estou estruturando treinamentos gratuitos para escolas, igrejas, grupos de empresas, para que eu possa, de fato, aumentar essa rede de proteção. Estou fazendo uma cartilha gratuita também a respeito do tema. E assim, eu não sei o resultado, no que isso vai dar, mas eu tenho certeza que a gente vai plantar sementes muito boas no caminho. Eu já tenho colhido alguns frutos, né? Eu sei que quando a pessoa ela vem me pedir ajuda, ainda que eu não consiga resolver o problema dela, algo mudou na mentalidade dela e ela entendeu que aquilo não é normal e que ela precisa buscar uma solução. Então, assim, o que eu tenho feito hoje é tentado me posicionar da forma mais coerente possível para que a gente aumente essa rede de proteção. Eu sei que essa não é a única bandeira que eu carrego, mas eu diria que é uma das mais importantes, né? E como é algo subnotificado, se você conseguir levar a informação, eu tenho certeza que em algum momento essas pessoas vão procurar ajuda. Com certeza, é urgente. Sim. É urgente, a gente precisa mesmo desse olhar urgente. E se alguém quiser, como você falou, você tem feito palestras, né? Se alguém quiser entrar em contato, você, tanto em escolas quanto em igrejas... Sim, eu coloquei um e-mail nas minhas redes sociais, @carolreis, que lá tem um e-mail de contato. E aí, graças a Deus, a agenda está bem lotada esse mês, mas a gente está à disposição. Eu acredito que a cartilha vai ajudar muitas pessoas. Não é só em Belém, todo o Pará. Todo o Pará. Onde eu puder chegar, na verdade, a gente já tem 2 agendas fora do Pará. Uma agora domingo no Maranhão, nós vamos ter uma no final do mês em Minas Gerais. Mas, assim, é pelo propósito mesmo. Assim, aonde Deus soprar o meu nome e eu puder chegar com essa bandeira, eu vou. Ai, que coisa boa. Ó, nosso programa tá quase acabando, tá chegando ao fim. Mas antes, a gente tem um quadro muito especial com a doutora Welly Cavalcante, o quadro Em Sintonia. E hoje ela tem uma palavra muito especial para você, mamãe. Então, vamos lá? Olá, pessoal! No nosso Em Sintonia de hoje, nós vamos celebrar aquela que transforma o amor em vida, as mães. Nós sabemos que todos os dias é Dia das Mães, mas é muito legal sabermos que existe um dia do ano que é voltado exclusivamente para celebrarmos esse momento, que é o momento da maternidade.
Quando nós falamos sobre o Dia das Mães, sobre maternidade, nós associamos diretamente no prazer, nos desafios, nas maravilhas de se tornar mãe. Se torna mãe a partir do momento em que você dedica amor, carinho, tempo e preocupações àquele ser que a partir daquele momento também é sobre sua responsabilidade. Para cuidar, alimentar, higienizar, brincar, cuidar, ensinar, educar, amar e estar presente. É impossível nós falarmos sobre as mães se não falarmos sobre os filhos, porque de fato a mãe só se torna mãe porque esse filho existe, seja filho gerado do ventre, seja filho gerado do coração. Mas pouco se fala sobre a saúde mental das mães, principalmente na primeira infância. Quando uma mulher gera um filho, tudo muda, o corpo muda, os hormônios têm as suas alterações naturais, até que essa criança nasce. A partir do momento que a criança nasce, todos os cuidados são voltados para essa criança. A melhor maneira de tomar banho, de dar banho, a melhor maneira de amamentar ou de dar de mamar, a melhor forma de cuidar, de colocar para dormir, de passear, de pegar sol. Mas pouco se fala sobre o cuidado com a mãe. É o momento onde a mulher sofre outra grande transformação, porque aquela que gerava um filho no ventre, agora gera um filho para a sociedade. E aí vem todas as preocupações, todas as angústias e as aflições que a maternidade também traz. Quando nós falamos de maternidade real, nós falamos de todos os momentos maravilhosos, da troca de olhar, do primeiro sorriso, da primeira palavra, dos primeiros passos, da primeira brincadeira, das interações, mas nós precisamos entender que nessa família existe outros familiares que precisam também ser parte primordial desse processo de crescimento e desenvolvimento desse que agora é um bebê. Mas existe um outro cuidado que nós precisamos ter, que é com as mães. Cada vez mais frequente, estamos observando e identificando a depressão pós-parto. Quando nós falamos de depressão pós-parto, é impossível nós não olharmos para essa mãe com algo que precisa ser visto de maneira específica. A depressão pós-parto também está relacionado à queda e mudança brusca de hormônios, mas também está relacionado que a partir daquele momento que aquela criança, que aquela bênção está no seu colo, nunca mais a sua vida será a mesma. Pode ser que se torne a partir dali os melhores anos da sua vida, mas também isso traz angústia, traz aflição, traz preocupação e também uma sobrecarga, um estresse, um cansaço, uma estafa que só quem é mãe sabe. Então é importante nós darmos uma atenção especial também às mães, porque as noites sem dormir para algumas mães, aquele horário de não conseguir tomar um banho de qualidade, de não ter tempo mais para o seu próprio autocuidado, tudo isso implica numa melancolia, no estresse e numa angústia de como é que será a vida a partir de agora. A maternidade é realmente um sentimento muito complexo, porque o amor, ele é latente, ele transborda. O amor, ele é manifestado através do cuidado. Mas também esse cuidado para que esse ser cresça com saúde, feliz e com qualidade de vida, precisamos dar um olhar muito especial para as mães. Elas também precisam ser cuidadas, ter tempo para tomar um banho, para limpar e pintar as unhas, para hidratar o cabelo, para dormir. Por isso a importância de ter uma rede de apoio. Se você tem uma mãezinha em casa com um bebê na primeira infância, eu peço a você, olhe para essa mãe com cuidado também, porque além dela estar cuidando do maior patrimônio da sua vida, ela precisa também ser cuidada, porque precisamos cuidar de quem cuida. Então fique atento à sua saúde mental, mãe, para que você consiga entender que sentimentos são esses que você está sentindo a partir de agora e aprender qual a melhor forma de lidar. E entender que é importante sim que se tenha uma rede de apoio para que essas mães possam poder acompanhar a maternidade dos seus filhos com qualidade. Então hoje nós damos um salve e celebre a todas as mães que dedicam com amor a maternidade aos seus filhos e pedir
para que todas as suas famílias e familiares, a sua rede de apoio, possa dar a elas também a atenção que elas precisam, porque cuidar de quem cuida faz toda a diferença. Feliz Dia das Mães! Que palavra boa, né? Doutora Wella, ela sempre vem mesmo com mensagens especiais para o meu coração e para o seu coração. E hoje nós estivemos aqui com uma convidada incrível, Carol Reschke. Falou conosco sobre maternidade, falou conosco sobre tantos assuntos especiais, principalmente sobre proteção contra o abuso sexual infantil, porque esse mês é um mês para isso. É o mês de maio, é um mês que a gente precisa, sim, falar claramente sobre tudo isso. E aqui a TV Livre Belém está de portas abertas para você, viu, Carol? Sempre que você precisar, essa é uma pauta necessária. Quem ama cuida, né? Quem ama cuida, quem ama protege. A gente precisa falar muito sobre isso. E a gente não podia perder a oportunidade de ter uma mulher tão incrível como essa, que sabe falar tão bem sobre isso, para falar com você aí de casa. E sempre que você precisar, volte quantas vezes quiser. Obrigada. Tá? A TV Livre está aqui aberta para falar sobre isso, para chegar onde o nosso alcance chegar. Além da TV, temos também as redes sociais. Então a TV Livre está aqui para também cuidar de você, ajudar você a proteger a sua casa. E Carol, foi uma alegria tê-la aqui conosco, viu? Muito, muito obrigada. Essa é a parte 2, né? Carol já teve aqui ano passado. Não vai finalizar esse ano, viu? Parte 2, vai ter parte 3, parte 4. Você é sempre muito bem-vinda. Então agora, para finalizar o programa, fique à vontade para falar com quem você quiser, para falar com as mamães aí de casa, com aquele telespectador que está aqui hoje só para ouvir você. As pessoas que te seguem também. Que seguem, Sim, só para ouvir gente. você. Só quero primeiro agradecer, né, a confiança no nosso trabalho, o convite. Jogar um beijo para minha mamãe também, feliz Dia das Mães. E dizer, gente, a gente não dá conta de tudo, né? A mãe, ela carrega uma culpa assim que nasce junto com o filho. Não fomos chamadas para dar conta de tudo, mas fomos chamadas para colocar um propósito de eternidade em tudo que a gente fizer. Então, assim, o que eu puder deixar de mensagem para vocês é: se apeguem em Deus, que eu tenho certeza que a gente precisa voltar a confiar naquele feeling de mãe, né? Nunca houve um tempo onde a gente tivesse tanta informação e se sentisse tanto incapaz de fazer as coisas. Então, assim, confie naquela vozinha assim: alguma coisa me falou, que é o Espírito Santo soprando no seu ouvido. Os nossos filhos não são nossos filhos são do Senhor. Então, a gente precisa entender que a gente está criando de volta para Ele, né? Para o mundo. Né? A gente está criando nossos filhos para o Senhor, então confie na sua capacidade de gerir a herança que o Senhor lhe deu. E é isso, um feliz Dia das Mães para vocês também, que também são mamães. Que Deus abençoe seu domingo, seu dia, e muito obrigada. Que felicidade, feliz Dia das Mães. Aproveitando, antes da gente finalizar, meu diretor já tá aqui. Mamãe, te amo, feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para minha mãe também, mamãe Fátima. Te amo, que seu domingo seja maravilhoso, que a sua vida seja realmente muito feliz. E a você, mamãe aí de casa, né? Como bem falamos aqui, ser mãe é amar, é cuidar e proteger. Então faça isso. Carol falou, né? Acredite na voz do Espírito Santo, Sim. né? A gente precisa realmente parar e ouvir mais o que o Espírito Santo, que Deus nos direciona, porque a sabedoria vem dele para que nós possamos fazer filhos melhores para essa sociedade. Então, não importa os desafios, não importam as circunstâncias fé, meninas! Tchau!